Boa tarde, meus amados irmãos. Estou gravando mais um vídeo aqui para poder botar no canal. E eu trouxe uma coisa assim muito interessante pela própria palavra do Criador, nosso Pai Eterno, uma revelação sobre o que está acontecendo. E realmente você vai entender a profecia se cumprir pela própria palavra, né, em Isaías, em Jeremias e Oséias também. Mas vou dizer a vocês onde é os capítulos e versículos. E vocês vão ver a confirmação. E lembrando, essa Bíblia aqui, ela é a King James, viu? Ela é J, acho que é JFA, se não me engano é essa. Eu baixei aqui ela e tem umas coisas muito interessantes nela, porque ela é de 1900, de 1611. E ela é uma tradução bem antiga. Veja a explicação perfeita que ela dá. Você vai entender por quê. Na sua você vai ver como ela está. Você vai entender por quê. Olha lá. Vamos ao primeiro verso aqui em Isaías 48:11. Fala assim: olha que o nosso Pai zela pelo próprio nome dele. Então ele não permitiria que o nome dele fosse blasfemado. Então, algo também o nosso Pai ia fazer, claro. Veja só interessante. Ele fala assim, 48:11: por amor de mim mesmo, por causa da minha própria pessoa. Ele está falando dele mesmo. Eu faço o que faço, né? Como posso permitir que o meu nome seja defamado? Olhe como ele vai permitir. Ele não permite que o nome dele seja blasfemado ou defamado. Ora, não dividirei minha glória com nenhum outro Deus. Veja, então, você vê que tinha um opositor. Quem é o opositor? Satanás. Então, Satanás vai fazer o quê? Ia querer fazer as mesmas coisas para poder tentar enganar o povo do Criador. Veja só. Então, ele zela pelo nome dele. Então, se as pessoas falam assim, não, nome não tem nada não. Não importa lá quem está adorando a ele. Ele sabe que ele não, gente, importa. Veja muito claro. Isaías 48, verso 11. O nome dele é muito importante. É o único nome que salva. É um nome só. Todos sabem. Tá lá em, se não me engano, Atos 4:12. Bem explicadinho. Bom, agora em Isaías também 52, para vocês entenderem. Isaías, aqui 52, capítulo 5 e o 6. Você vai entender. Isaías 52, capítulo 5 e 6. Fala assim: o nome dele não é Senhor. Você vai entender por quê. Não é Senhor. O Altíssimo indagou: e agora que tenho eu aqui, pois o meu povo foi levado sem motivo algum. Tá vendo? Sem motivo algum. Os seus dominadores, os que dominam sobre ele como líderes, né? Zombam dele, né? Zombam de quem? Do nosso Pai. E diz: o Senhor é o meu nome. Veja que na sua está assim, aqui está diferente. Mas veja que na sua é Senhor, vai estar Senhor. Então veja como é. Olha a explicação, é a revelação da própria palavra. O Senhor é o meu nome. E blasfemando constantemente, dia após dia, sem cessar. Então, é profecia de Isaías se cumprindo. Você vai entender por quê. Qual o significado do Senhor? Vamos agora também. Então, ele está o quê? Tomar o povo do Criador e manipulá-lo, as escrituras, mexeram, fizeram um rebuliço com as escrituras todas lá, misturaram, botaram o nome de deuses pagão, para que a gente também se levasse a adorar esses mesmos deuses pagãos, que é o próprio Baal, que significa claramente significa Senhor. Você vai entender mais o que. Agora vamos lá em Jeremias 23, verso 27. Jeremias. Ok, como as palavras se encontram certo. Jeremias 23, 27. Veja que as profecias se cumprem após a profecia. Se é o mesmo Espírito do Criador, se cumpre na palavra. Veja lá. Em Jeremias 23, verso 27, fala assim: eles imaginam que os sonhos
Olha o que está acontecendo, o que está acontecendo. O povo é pego pelo sonho. Tem que tomar cuidado. Esse negócio de revelação no sonho é complicado. Você acaba sendo pego por isso. Ó o que ele profetizou, Isaías profetizou. E eles imaginam que os sonhos que contam um aos outros farão o povo desprezar o meu nome. Então, os sonhos que ele estava tendo, a revelação que aquele povo estava tendo, era profetizado por Baal. Era o Baal que dava aquele sonho de revelação daquele povo naquele tempo. É o que estava acontecendo. Aí ele falou que desprezava o nome dele. Aí ele fala, mas e assim como os seus antepassados. Está vendo? Até os antepassados. Então veio de muitas gerações atrás disso. Esqueceram o meu nome. Por causa de quem? Por causa de Baal. Olha que interessante. Então você vai ver que a profecia vai se cumprindo. O nosso pai, primeiramente, ele fala em Isaías, né? No Isaías 48, verso 11, que ele não deixa o nome dele ser blasfemado. Ele não ia permitir o nome dele ser blasfemado. Ele não ia gostar, claramente. Então o nome dele tem valor. Em Isaías 52, 5 e 6 fala, né? Que tomou o povo do Criador, nosso pai, e blasfemando exatamente dizendo que o nome dele é Senhor. Entendeu? Aí ele fala no 6 que ele revelaria o nome dele ao povo dele. Agora estamos em Jeremias 23, verso 7. Você imagine, ele falou que o povo estava sonhando e passando os sonhos que ele estava tendo, as revelações que ele estava tendo, os profetas de Baal, os próprios profetas de Baal, porque eles profetizaram por Baal, né? Até os antepassados deles. Então o povo estava na idolatria desde muito tempo. Entenda. Aí vem mais. Aí ele falou que o quê? Eles fizeram o povo dele pensando que ia fazer o povo dele esquecer o nome dele, por causa de Baal. E assim fez. Muita gente esqueceu, mas muita agora a gente já estão acordando que a revelação está vindo pela própria palavra do Pai, não em sonho, em palavra, na palavra. Que tem o que tem a verdade, a gente vai buscar pela verdade. E o que está na mentira, a gente vai procurar tirar. Né? Vamos ver. Agora vamos para onde mais para confirmar isso aqui. Oséias, capítulo 2. Oséias, capítulo 2, verso 16 e 17. Vocês vão entender agora. Lá em Oséias, capítulo 2, versos 16 e 17, fala assim: e naquele dia assegura o Altíssimo, né, o Criador, o Pai. Vamos lá. Tu me chamarás meu marido, e não mais dirás Baal, meu Senhor. Olha que interessante. As escrituras estão sendo manipuladas. Porque, começar a própria palavra revela que Baal é Senhor. E marido é Senhor também. Olha como interessante. Porque o marido naquele tempo antepassados, no tempo de Abraão, Sara mesmo chamava não ele de marido, chamava ele de Senhor. Então é referência ao homem terreno. O nosso pai, ele não é nosso marido. Nosso pai, ele não possui a gente. Porque o significativo de Baal também significa, o Senhor significa Baal, né? Marido, possuidor e dono. Entendeu? Então você tem que procurar observar isso. Busquem que vocês vão achar. Aí você vê que interessante. Ele fala o quê? E tu me chamarás meu marido, e não mais dirás Baal, meu senhor. Né? Então pegaram, tiraram a palavra Baal e botaram o quê? Meu senhor. Então ficou o quê? Marido, porque Senhor também significa marido. Olha que interessante. Veja que a própria palavra está revelando. Essa Bíblia é uma das Bíblias que eu gostei, porque está me revelando muita coisa. Então as escrituras que tem agora de muito tempo lá para cá foram adulteradas, corrompidas, foram tirando contexto, principalmente o contexto que eles estavam vendo que realmente estava trazendo verdades. Mas agora eu consigo encontrar e agora vamos, né, aprofundo disso. Então interessante. Hoje o povo chama o nosso pai de Baal. Chama ele de marido, de possuidor. Nosso pai não possui ninguém. Ele quer que cada um siga o caminho correto. Né? Se fosse possuir a gente, aí fica difícil. Quem faz possessão é Satanás. Veja, então, olhe pela palavra. Que a revelação está aí. Tá bom? E busque mais, que Baal, Senhor significa Baal. Obrigado. Aí vocês podem ver, meus irmãos, viu? Busque bastante, porque como pela palavra, eles estavam botando a gente para adorar a Baal. Mas como eu descobri, o Pai falou que revelaria o nome dele ao povo dele, então agora está se cumprindo. Todas as profecias dos profetas que foram verdadeiras, que pregaram contra Israel e contra as seitas dele, as abominações dele, hoje o nosso Pai está revelando novamente
para a gente acordar, porque é fim dos tempos. Então o Pai está dando tempo para muitos se salvarem pela verdade. Em vez de chamar de Senhor, ou outros nomes que são nomes pagãos, que a gente sabe que Deus também é um nome pagão, é um nome adjetivo que se refere a qualquer coisa. Até uma banana, um prato, uma caneta vira um Deus. Então o nosso nome, nosso Pai, é tão importante que não pode ser chamado por qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa realmente que seja uma pessoa teimosa, que seja temente à palavra do Pai, à verdade do Pai. Então a gente tem que saber uma coisa. Vamos procurar a verdade, porque a verdade está aí. Não vê quem não quer. Entendeu? Examinais as escrituras, examinais, né? E reter o que é bom, não o que é ruim, claro. Né? Vamos buscar bastante, meus irmãos, que a verdade está aí. Cada um procura, né? Na palavra, pede ao Pai, ora ao Pai. Mas não fique nessas questões de ver em revelações e sonhos que o inimigo está enganando, está se botando no meio do Pai e dizendo que Ele é o Deus, o nosso Criador, o nosso Pai. Que Deus é Ele, é o próprio Deus dessa terra. Então Deus dessa terra enganou o entendimento de muitas pessoas. Então cegou o povo. Então se Ele é o Deus dessa terra, o nosso Pai não se chama Deus. Se chama um nome maior, soberano, que não, tem muitas pessoas que ainda não conhecem o nome do nosso Pai, mas Ele vai revelar o nome dele, né? E por isso eu prefiro chamar Ele de Pai, o nosso Criador, nosso Altíssimo. Tá bom? Obrigado. Fica na paz todos. E aí, meu irmão? Então fica todos na paz, que o Pai Celestial conceda a paz para todos e revelações na palavra. Tá bom? E assim seja feita a vontade dele.